Tudo bom, pessoal? Já vamos entrar online. Estou aguardando a doutora Patrícia. Hoje o assunto é células-tronco, tá? Estão me ouvindo bem aí? Eu não vou conseguir enxergar quem está fazendo pergunta ou não, tá? Mas depois vai ficar esse vídeo no Reels. E daí vocês podem deixar as perguntas lá que a gente responde, tá? Só estou aguardando aqui a doutora Patrícia. Aproveitar para me apresentar, meu nome é Celso, eu sou gestor da clínica Cats Indoor e nas horas vagas agora eu virei repórter, repórter dos gatos, tá? Então a gente vai trazer vários conteúdos aqui, né? Esse assunto aqui também vai, esse vídeo também vai pro nosso canal do YouTube, tá? E, enfim, hoje, como eu falei, o assunto é células-tronco. Nós colocamos umas caixinhas de pergunta, então vocês fizeram algumas perguntas, tá? E em breve a doutora Patrícia vai estar respondendo. Só estou aguardando ela entrar aqui e a gente já começa, tá? Sejam muito bem-vindos aí. Tem que esperar a doutora Patrícia entrar aqui. Ela está entrando aí. Olá, olá, Patrícia. Pode só pedir para participar aí que eu te libero aqui para a gente começar. Tudo Tudo bem, bom, você? doutora Patrícia? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Eu vou fazer então uma breve apresentação da doutora Patrícia, tá? Como eu falei antes para vocês, o assunto é células-tronco, tá? E a nossa entrevistada hoje é a médica veterinária Patrícia Malarte, tá? Ela é médica veterinária graduada da UFMG, mestre em clínica e cirurgia pela UFMG, doutora em ciências genômicas e biotecnologia pela USB, professora de pós-graduação da Qualitas, professora de biotecnologia da UCB, é o CEO da Bio, né, que é uma holding que é focada no desenvolvimento e aplicação de biotecnologias inovadoras e é gestora da Biocell, terapia celular, desde Acho que não. 2005. Foi Né? ótimo. Faltou Obrigada pela alguma coisa, doutora apresentação. Tudo Patrícia? bem, gente? Boa noite. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Celso. Então, primeiro, seja muito bem-vinda, né, novamente. Tá? Durante essa semana, a gente abriu nas redes Aham. sociais caixinhas de perguntas, né? E eu, como não sou veterinário, vou fazer um monte de outras perguntas aí que são de pessoas leigas, mas acho que é bacana porque o pessoal realmente não tem o conhecimento técnico e quer aprender, né? Então essa é a ideia, é disseminar conhecimento e trazer benefícios para a saúde dos gatos. Tá? Então a Cats Indoor
vou fazer uma propagandinha, é uma clínica especializada em gatos, tá? Ela fica aqui em Porto Alegre, na Rua Borges do Canto 85, tá? E nós temos uma unidade de células-tronco voltada só para gatos da Biocell aqui dentro da Cats Indoor. Então, esse é o assunto, né? Células-tronco. Quer falar alguma coisa? Muito bom, né, Celso, a gente como ter introdução? essa oportunidade de falar não só com os veterinários, colegas, mas também com os tutores e tirar muitas dúvidas. Então, desde que você me fez esse convite, eu aceitei prontamente, né? Muito feliz de poder ter essa oportunidade realmente de ter um papo mais descontraído, mais voltado para essa questão das dúvidas dos tutores e sempre com foco do que a gente pode, como médico veterinário, fazer para melhorar a qualidade de vida desses animais, que eu acho que é o propósito de todos os médicos veterinários, e já conheço toda a equipe da Cats Indoor, e tenho certeza que todos que estão aí com você lutam diariamente para que isso possa ser uma realidade, né? Perfeito, perfeito. Então, eu vou começar só deixando claro, tá, que o celular está longe de mim, eu não consigo enxergar qualquer comentário que seja feito, tá? Eu sou meio cego. Então, assim, a gente vai batendo papo. Se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, esse vídeo vai ficar no Reels da Cats Indoor e pode fazer a pergunta abaixo, que daí eu encaminho para a doutora Patrícia e ela pode estar respondendo pessoalmente aí para vocês. Mas a gente já tem aqui algumas perguntas, né? Eu vou te perguntar, Patrícia, quando que a Essa é uma pergunta bem intrigante, porque para a maioria das pessoas, né, fica aquela sensação de que célula-tronco é algo novo, algo que surgiu agora. E aí, quando a gente fala que o nosso primeiro animal foi tratado em 2005, isso causa uma estranheza, né? E isso vem de encontro com esse desenvolvimento biotecnológico que ocorreu durante os anos. Então, quando a gente fala do nosso primeiro animal tratado, e a Biocell começou a história dela lá em 2005, era apenas tendão de equino, era uma outra biotecnologia. Então, o que veio modificando de maneira bastante importante ao longo desses mais de 15 anos foi como entender essa biotecnologia na prática clínica, né? Então, eu posso dizer que, assim, apesar de ter experiência desde 2005 trabalhando com células-tronco, esse modelo bem estruturado para pequenos animais, com esse entendimento da importância da triagem, eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, ele veio sendo consolidado a partir de 2017. Tá? Então, que a gente vem de maneira mais intensiva trabalhando nessa clínica de pequenos animais e já com protocolos padronizados, entendendo realmente qual o benefício da tecnologia para os pequenos animais. Legal. Tá, e me contaram que é verdade que as células então, isso são um uma verdade absoluta, veterinário? apesar de muita gente ainda não saber. Isso não é só a área, os leigos, Celso, que tem muita dúvida, muitos veterinários ainda desconhecem essa realidade. Então, desde 2020, a Biocell tem um registro de produto veterinário para tratamento de cães, gatos e equinos. Tá? Então, o que isso significa na prática, né? Vamos dizer assim, para o tutor, para o médico veterinário que quer utilizar a tecnologia, é que, no entendimento do Ministério da Agricultura, a célula-tronco é um produto, assim como uma vacina. Né? Então, a vacina, para ter uma vacina que está lá na geladeira da clínica, que vai ser aplicada no animal, ela tem que ter passado por todo o controle de qualidade, de rastreabilidade, de toda a farmacovigilância em relação aos resultados, para que a vacina pudesse ser liberada e pudesse contemplar todas aquelas regulamentações. E com a célula-tronco é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente teve a notícia por parte do Ministério, em 2016, 2017, que a célula-tronco seria encarada como um produto veterinário, porque até então a gente trabalhava como serviço veterinário. Né? Isso tem um impacto muito importante no desenvolvimento dessa biotecnologia, nos investimentos que tiveram que ter sido feitos para que a gente pudesse adequar toda a legislação
e ter a célula-tronco sendo produzida com os mesmos critérios de controle de qualidade de uma vacina produzida com qualidade e com a segurança que o Ministério da Agricultura exige, né? Então, sim, é um produto veterinário, né? E a gente tem as indicações terapêuticas autorizadas pelo Ministério da Agricultura para poder ser tratado em cada espécie. Ah, legal. Tá. E assim, aqui o nosso foco, né, são essas figuras que estão atrás de mim aqui, né? Quais são as doenças, Patrícia, doutora Patrícia, que são Celso, tratadas a em principal felinos? casuística Quais que a são gente as tem em principais felinos é a doença doenças? renal crônica, né? Então, é uma doença comum em felinos, principalmente com a questão atual deles estarem envelhecendo cada vez mais, de terem de estarem tendo oportunidade de ter melhor atendimento, profissionais cada vez mais capacitados. Então, a gente vê esse número, né, de pacientes geriátricos cada vez mais constantes na clínica, e a doença renal é algo que acompanha esses pacientes, né? Então, é muito comum em felinos, e a célula-tronco é uma tecnologia que vem sendo utilizada na rotina da clínica. Em segundo lugar, eu acho que na maioria das clínicas é a hipoplasia de medula, principalmente causada pelo vírus da FeLV. Então, o felino, infelizmente, a gente tem também uma alta casuística de animais positivos, e que acaba que esse vírus leva a uma destruição da medula óssea. Então, isso é bastante... também tem uma casuística alta em felinos. Depois a gente tem as osteoartroses, úlcera de córnea, né, que são patologias menos comuns em felinos, mas também que a célula-tronco pode trazer um benefício muito grande nessa qualidade de vida desses animais. Ah, legal. E quanto à doença renal, explorando um pouco o primeiro aspecto que tu colocasse, como que ocorre a ação Celso, das isso assim, células quando a gente tronco vai na explicar para doença um renal? tutor que não é médico veterinário, né, no seu caso, que também não é médico veterinário, existe sempre essa questão de como que uma célula pode agir em tantas doenças, né? Então, assim, age na doença renal, age na hipoplasia de medula, age na úlcera de córnea. Isso passa pelo mecanismo de ação básico da célula-tronco. Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que a célula-tronco faz parte do organismo animal, faz parte do nosso organismo. Todos nós temos células-tronco, né? E essas células-tronco, elas são recrutadas ao longo da nossa vida para fazer a reparação tecidual. Então, isso é um mecanismo fisiológico que a gente tem, que os gatos têm, e que está acontecendo isso o tempo inteiro. Então, vamos imaginar um felino de 15 anos que tem uma doença renal, que surgiu, né, que foi descoberta na clínica, quando esse animal para de repente, beber água, começa a emagrecer, tem vômitos, e aí ele leva na clínica e ele é diagnosticado com doença renal. Mas antes disso, as células foram morrendo aos pouquinhos ali, e toda vez que as células iam morrendo, as células tronco do próprio organismo iam caindo na corrente circulatória e iam tentando fazer esse processo de reparação. Quando a doença chega a tornar-se clínica, ou seja, quando a gente tem o sintoma, então a gente tem aquele gato que está vomitando, a gente tem aquele gato que está perdendo peso, está com pouco apetite, é porque esse mecanismo fisiológico ele não conseguiu reparar aquele tecido que está sendo lesionado. Ou seja, a velocidade de destruição do tecido, né, do rim, foi maior do que essa capacidade de reparação fisiológica. Quando a gente usa o tratamento com a célula-tronco, a gente está potencializando de maneira muito agressiva, vamos dizer assim, essa ação fisiológica. Então, a gente está maximizando essa ação fisiológica de maneira pontual, né? Então, de uma única vez, a gente coloca ali milhões de células para que essas células possam ser atraídas para esse local onde está tendo destruição celular, que esse processo é chamado de quimiotaxia, e ao chegar no rim, inicia esse processo da liberação do que a gente chama de biofatores. Então, as células-tronco liberam várias moléculas que vão fazer com que haja a diminuição dessa morte de células, a diminuição do processo inflamatório, a melhora da oxigenação desse órgão, porque melhora a vascularização, e, consequentemente, a gente tem uma melhora clínica desse animal,
com o objetivo da diminuição da progressão da doença. Então, esse entendimento de que a gente está potencializando uma ação fisiológica, ele é muito importante para que o tutor entenda de que quanto antes o animal for tratado, melhores são os resultados. Porque o que a gente observa muito na rotina da clínica, isso não é nem tão comum em felinos, isso acaba sendo mais comum em cães, né? Que às vezes os tutores vão deixando, vai deixando, tá. Aí na hora que o veterinário fala assim, olha, a gente está chegando no fim de linha, aí ele fala assim, agora a célula-tronco, como se a célula-tronco fosse um milagre, né? Para ser utilizado naquele momento em que eu não tenho mais nada para fazer. E essa é uma grande confusão que existe ainda, né? Por ser nova essa tecnologia, quando a gente vai falar dessa inovação da aplicação, da utilização da clínica, né? No que se espera, isso tudo é uma grande inovação. Então, muitos tutores ainda têm dúvida, e muitos veterinários também, por isso que a gente faz toda a capacitação da equipe. Ficamos aí quantos meses, né, Celso? Preparando a equipe para que os médicos veterinários tivessem segurança, tivessem conhecimento, para que a gente pudesse fazer esse trabalho em conjunto com o tutor, desse entendimento de que quanto antes eu fizer o tratamento com células-tronco, melhores serão os resultados e mais tempo eu vou dar de qualidade de vida para o meu animal. Né? Então, a gente não vai conseguir bloquear a doença renal. Ela é uma doença degenerativa progressiva. Então, faz parte ali, está na genética do animal, mas a gente vai conseguir fazer com que o animal consiga lidar melhor com a doença. Né? Então, a gente tem diminuição dos vômitos, diminuição da perda de peso, o animal ganha peso, diminui a desidratação. Então, muitas vezes a gente tem melhora dos parâmetros de ureia e creatinina. E aí a gente consegue ir levando e manejando essa doença de maneira mais adequada. Entendi. Até eu vou aproveitar o gancho aqui. Nós temos uma seguidora trigataiada, @trigataiada, tá? Que perguntou: esse tratamento promove a cura ou o alívio dos sintomas? Vou aproveitar o gancho que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Na maioria dos casos, isso, a gente está né? falando no alívio dos sintomas, na melhora da qualidade de vida do animal, fazer com que o animal conviva melhor com aquela doença. Então, vamos pensar numa osteoartrose de um felino de 17 anos, que de repente já está com dificuldade de subir no sofá, de subir na janela, já está com menos mobilidade. Aquele desgaste, aquela alteração anatômica que aconteceu naquele animal, a célula-tronco não vai trazer de volta. Ela vai conseguir regenerar aquela cartilagem, fazer com que aquela lesão não cause tanta dor no animal, então diminuir a dor e dar qualidade de vida para o animal. Tá? Então, tem alguns casos de hipoplasia de medula quando são causados por agentes tóxicos. Então, vamos imaginar que o animal teve uma intoxicação e levou a uma anemia importante. Isso acontece com alguns agentes, o animal está com uma anemia muito importante, a medula óssea dele não consegue produzir novas células do sangue, e eu trato com a célula-tronco, e aí eu tenho a cura do animal, porque eu não tenho mais o agente, né? Então, foi um ponto que ele foi intoxicado, essa intoxicação causou uma lesão grave, e a célula-tronco pode reverter esse dano e trazer a cura para esse animal. Então, isso acontece mais comum até em cães, no caso de erliquioses, onde eu já tratei a erliquiose, mas mesmo assim eu tenho aquele resultado. Como em felinos, o caso mais comum de hipoplasia é o vírus da felve, a célula-tronco não vai matar o vírus, ou seja, não vai curar o animal do vírus, né? Vai fazer com que o animal conviva melhor com aquela doença. E assim, ia ser. Imagina, o dia que descobrirem vai ser a revolução, né? Assim, acho que com certeza tem pesquisadores em busca dessa cura, né? Mas infelizmente a gente ainda não está nesse momento. Né? Então a ideia é realmente a gente pensar em como que o animal, na maioria das doenças, como que o animal vai ter uma qualidade de vida boa, né? Vai viver sem sofrimento, mesmo com uma doença crônica, mesmo com algo que vai estar ali, continuar presente na vida dele. Quando a gente fala de úlcera de córnea, Celso, comum em felinos em brigas, né? Então, eu já atendi vários gatinhos filhotes, assim, que às vezes tem uma ninhada, aquela fase que eles começam um a brincar com o outro, né? De reconhecimento e tal.
e às vezes a gente recebe alguns animais com dilacerações na córnea, né? E aí é um animal que não pode ser submetido, de repente, para uma anestesia, para fazer um flap, porque é muito pequeno ainda, corre risco, e a gente já usou várias vezes a célula-tronco para regenerar e recuperar essa córnea, né? Então, para poder fazer com que essa cicatrização ocorra de maneira adequada, aí a gente está falando de cura, porque foi uma coisa mecânica que aconteceu ali. Em gatos, estou lembrando aqui dentro dessa pergunta da seguidora aí de vocês, que é algo que também causa a cura, vamos dizer assim, são nos casos das obstruções urinárias que levam a injúrias renais agudas, né? Então, um gato obstruído que ficou lá com retenção urinária e aí dá entrada na clínica com um quadro de disfunção renal muito grave. Se você usar a célula-tronco de maneira correta, no momento correto, você tem a chance desse animal não entrar num quadro de doença renal crônica, né? Então, ele não tinha ainda uma lesão de rim importante, foi só uma questão obstrutiva que, se você não usar nada, isso pode evoluir para uma doença renal crônica, é bem comum que ocorra. E aí é o momento que o veterinário responsável pela internação tem que estar bem atento para usar a célula-tronco, para diminuir o processo inflamatório e evitar que isso progrida para uma doença crônica. Então, aí, nesse caso, a gente pode até falar de cura também, né? Mas a gente tem que usar essa palavra com um pouquinho de cuidado, né? Entendo. Sim. Usando na hora certa, né? E dependendo do causador, pode ser considerado cura também, né? Legal. Legal. Bom, aqui outra questão que eu tenho é relacionada à felve, né? Que é muito comum, né? Como a gente sabe, em felinos, né? As células-tronco são opção de tratamento. Então, é muito importante frisar aquilo que a gente falou um pouquinho antes, que a célula-tronco não tem ação nenhuma sobre o vírus da felve, né? Então, às vezes, o tutor gera essa expectativa de que agora tem um tratamento para a felve. Isso, infelizmente, não é uma verdade, né? O que a célula-tronco pode promover de melhora para esse paciente que tem felve, que tem o vírus da felve, é a diminuição dos sintomas, é ir controlando essa imunidade desse animal para evitar o agravamento de sintomas. Então, a gente sabe que esses animais são muito imunologicamente comprometidos, né? Então, às vezes, o sistema imunológico cai tanto que vão aparecendo várias doenças concomitantes, até que isso pode culminar com a perda do animal. E aí, a célula-tronco entra para diminuir esses sintomas, né? Para poder fazer com que o animal tenha uma melhora do sistema imunológico e consiga responder melhor a esse vírus, né? Então, muito comum esses animais apresentarem anemia, leucopenia, que são alterações lá no hemograma. Então, a gente faz com o intuito de que a célula-tronco estimule a medula óssea para que essa medula óssea produza normalmente e aí ele consiga produzir células de defesa que vão combater aquele vírus e aquele vírus volta para aquele estágio que a gente chama de latente, né? Ele vai ficar, o animal continua sendo positivo, mas é um vírus que não causa sintomas clínicos no paciente, tá? E aí, Celso, esse momento de aplicar é muito importante, né? Porque às vezes a gente recebe alguns animais que já estão naquela fase de ter muitos órgãos comprometidos, de já ter recebido muitas transfusões de sangue, ou seja, aquele animal que está muito esfoliado, né? Que ele está muito já debilitado com o estado clínico dele. E é quando a gente tem que evitar chegar nesse ponto, né? Por isso que é importante essa fala com o tutor, para que ele saiba que tem possibilidade antes do animal chegar nesse ponto, né? Então, para a gente poder usar certo, né? Vamos, uma dúvida. Eu, como tutor, chego com um gato na clínica, faço o teste de felve, deu positivo. Aí, e agora? Normalmente, quando já ele é positivo, o veterinário já vai pedir outros outros exames, né? Então, mesmo que seja um gato, vamos imaginar que é um filhote, um animal jovem, que esteja saudável, vai fazer o teste de FIV-FeLV só para saber se pode vacinar ou não, que é algo comum, né? Deu positivo, o veterinário vai pedir os exames de sangue
para entender se realmente está tudo bem, né? E o animal é positivo, mas o vírus está quietinho, não está fazendo nada, ou se é só porque os sintomas ainda não estão muito graves. Então, aí essa decisão de usar ou não a célula-tronco nesse momento vai depender de como esses exames vão aparecer. E aí é muito variável, né? Então, quando o animal já tem qualquer alteração no hemograma que indique o que a gente chama da hipoplasia de medula, ou seja, indique que aquela medula óssea que produz o sangue já está ali mais debilitada, já está sob a ação do vírus, aí é o momento da gente já usar a célula-tronco, tá? Agora, se é aquele animal que estão todos os exames normais, um animal saudável, apesar de positivo, aí não vai vacinar, vai ter que ficar afastado dos outros animais negativos, né? Vai ter que ter um manejo na casa. Aí não há necessidade de ainda utilizar a célula-tronco, mas a nossa recomendação é que esse animal seja direcionado aí para Cats Indoor, para que vocês possam, a cada 3 meses, fazer o check-up nesse paciente. Ou seja, essas coisas que deu uma chamada aqui. Voltou? Acho que para mim continuou aqui, né? Então, não deixar para ser aquele paciente que o tutor só pensa em levar para o veterinário quando ele já perdeu muito peso, quando ele já está com a mucosa muito branca, ou seja, que ele já vai chegar lá precisando de uma transfusão de sangue e tal. E por isso que a nossa recomendação para esse paciente que é felve positivo é que ele seja encaminhado para a clínica para poder fazer esse check-up, pelo menos check-up básico a cada 3, 4 meses, para que tenha a oportunidade de usar no momento certo a terapia com célula-tronco. Perfeito, perfeito. Outra pergunta que tem aqui: todos os animais, todos Celso, os gatos o tratamento com célula-tronco da receber Biocel, ele começa numa consulta veterinária, tá? Para fazer o que a gente chama da triagem do paciente. Então, tem algo que é muito particular do tratamento com célula-tronco, é que a minha resposta para você de forma direta é: depende, né? E depende do quê? Depende de como está o animal com relação àquela doença. Tá? Então, dentro dessa avaliação e dessa triagem por esse médico veterinário especializado em célula-tronco, ou seja, ele já recebeu todo o nosso treinamento, todo o curso, nós já discutimos bastante sobre casos clínicos, fizemos com que ele saiba como utilizar a célula-tronco dentro desse animal que ele tem. Ele vai nessa consulta veterinária, então, avaliar essas características do animal, que vai desde a questão: qual que é a gravidade dessa doença? Quão debilitado esse animal tem? Ele tem só essa doença ou ele tem alguma comorbidade, que a gente chama, né, na área veterinária? Às vezes ele é um doente renal, mas ele também tem uma boca que está precisando de uma limpeza, que tem uma gengivite. E aí, porque isso muda o número de células que eu vou usar e também o protocolo que vai ser utilizado nesse animal. Tá? Então, de uma forma geral, a grande maioria dos animais pode receber o tratamento com célula-tronco. Tá? Às vezes, eles precisam ser preparados para responder melhor essa terapia com célula-tronco. Então, um animal que está com uma boca com muito cálculo dentário, né? Aquela boca com muito tártaro, que a gente chama, né? Para o leigo, ele precisa passar por uma profilaxia dentária antes, diminuir essa inflamação para depois receber a célula-tronco. Porque senão o que vai acontecer, se eu fizer o tratamento nesse animal, eu vou perder muitas células para a boca, porque essa célula é atraída para onde tem inflamação. Então, eu preciso avaliar esse paciente para poder definir melhor qual é a estratégia de tratamento. A única contraindicação, pensando nessa pergunta que o seguidor de vocês fez, Celso, são alguns tipos de tumores, tá? Então, pacientes que têm tumores, a gente tem que avaliar com uma certa cautela se ele pode ou não receber célula-tronco. Então, isso também é feito nessa consulta veterinária, pelo veterinário especializado, ou seja, ele já sabe aqueles tumores que não faz sentido usar a célula-tronco, que aquele animal não vai se beneficiar da célula-tronco. Não necessariamente que a célula-tronco vai ser ruim, mas tem alguns tumores que, infelizmente, a gente sabe que são tumores muito agressivos e que aí a célula-tronco não vai trazer nenhum tipo de benefício para esse animal.
tá? Então, quem vai responder essa pergunta para esse seguidor de vocês de maneira mais assertiva é o veterinário que estiver nessa consulta veterinária, porque isso vai depender do animal. Perfeito. E existe algum risco, doutora Patrícia, para o gato O tratamento ao é considerado realizar esse super seguro, tratamento? Celso. Então, é um tratamento que não é esperado nenhum tipo de efeito colateral importante, tá? Então, a célula-tronco, como ela é uma célula indiferenciada, ela não é reconhecida. Então, diferente até da transfusão de sangue, a transfusão de célula-tronco ela é muito mais segura do que a transfusão de sangue. Porque o gato, ele entende que aquela célula é dele, mesmo sem ser. Então, ele acha que ele está recebendo ali um transplante de célula-tronco dele. Tá? Então, ele vai receber como se a gente tivesse dando essa vida mesmo para ele. Né? Teve esses dias uma veterinária estava conversando comigo e falou, Patrícia, parece que os animais receberam vida. É isso que eu percebo no dia a dia. E se você for fazer uma tradução literal, é isso mesmo que a gente está dando. Né? A gente está dando mais células que estão ali para ajudar o animal a se defender. Tá? Então, é considerado um tratamento extremamente seguro. Mas ele deve ser feito por um médico veterinário capacitado, que foi treinado para isso, que sabe a forma de aplicar. Né? Então, vai acompanhar esse paciente, ele tem que ser acompanhado por um médico veterinário durante a aplicação de célula-tronco. Né? Esse médico veterinário vai aferir frequência respiratória, frequência cardíaca, qualquer tipo de alteração, ele está ali pronto para responder a essas alterações que o animal puder apresentar. Tá? Então, não é esperado, mas assim como qualquer outro medicamento que é injetado do animal, tem que ser tomado todos os cuidados para que isso ocorra de maneira segura. O único efeito colateral que é esperado da célula-tronco, que a gente observa isso mais em cães do que em gatos, mas eu vou te explicar o porquê que eu acho disso, é a febre. Tá? Então, é esperado e é normal que o paciente tenha febre até 3 dias depois da aplicação. Isso é uma reação imunológica esperada, relatada na literatura, e que não é uma febre que precisa de medicação, que o animal tem que ficar internado, nada disso. Tá? Às vezes, uma dipirona, às vezes o animal lida bem com aquela febre, não é uma febre muito alta, então não é o que a gente chama de uma hipertermia perigosa, nada disso, mas que o tutor sai com essa orientação para casa e se ele tiver dúvida, ele volta na clínica para poder receber o tratamento correto, ou já sai com a prescrição da própria Cats Indoor do que fazer caso o animal tenha febre. E aí eu vou colocar aqui, depois se alguém quiser dar a sua opinião aí do porquê que acha, o Celso não consegue ler, mas eu consigo ler, acho que eu consigo ler aqui no celular. Que Eu bom, acho, então. Celso, Me ajuda, Patrícia. porque a gente faz o que a gente chama de farmacovigilância, né? Então, todos os animais que recebem célula-tronco da Biocell, a gente entra em contato no dia seguinte para saber se esse animal está bem, se teve algum tipo de alteração de comportamento, tudo isso. E aí a gente tem esse relato de mais tutores de cães falando que ele está mais quietinho hoje, não quis beber tanta água. E aí a gente pede para mensurar a temperatura e vai lá e a temperatura está um pouquinho alta. Em felinos, na maioria das vezes, quando a gente pergunta, o tutor fala assim, não, tá normal, não observei nada. Eu acho que é porque o gato ele é mais esperto no sentido de ficar quietinho, de demonstrar menos, de esconder mais. Eu não acho que seja uma questão, porque a espécie, isso ocorre menos na espécie felina. Eu acho que é mais uma questão do comportamento felino acabar apresentando menos e o tutor não tendo essa oportunidade de fazer essa avaliação. Como não é nada que é importante, tipo, se o animal passa por isso, dá 3 dias e ele está... Aí é esperado depois de 3 dias que ele esteja da mesma forma de antes da célula-tronco ou já melhor, pelo efeito anti-inflamatório. Então, eu acho que acaba que o gato esconde um pouco do tutor, assim como esconde várias outras coisas, né? Pegam peças nos tutores, e isso acaba não sendo observado. Sim. Beleza.
outra questão assim que acho bem interessante a gente falar é como que funciona para a gente saber se vale a pena ou não fazer o tratamento com células-tronco, né? Porque a gente tem aqui a consulta com o veterinário, uma consulta de células-tronco, né? E aí eu creio que nessa consulta é que se possa avaliar de uma forma mais, Exatamente. É muito difícil da vamos dizer, gente dar essa específica, resposta né? para o tutor sem ter essa avaliação do animal. Né? Então, às vezes, eu sei que o tutor fica ansioso, né? Ele quer, mas será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas é muito perigoso a gente falar isso sem ter essas informações do animal, sem estar vendo o animal, sem fazer os exames do animal, porque uma doença renal crônica, por exemplo, é muito diferente de um animal para o outro. Eles podem ter a mesma doença renal, mas tem um animal que está lá no iniciozinho do estágio da doença renal, que não tem comorbidade nenhuma, que o organismo, o restante dos órgãos dele estão funcionando normalmente, e a gente pode ter o mesmo doente, né, a mesma doença no animal, mas que aquele animal, de repente, tem até que os mesmos índices de ureia e creatinina, que é onde a gente mensura ali o grau de, inicialmente, né, o grau de comprometimento renal, mas que ele tem muitas outras comorbidades, ele já tem outros problemas que ele teria que primeiro fazer uma limpeza de boca, como nós conversamos, ele teria que primeiro resolver um problema de uma inflamação intestinal. Então, assim, é muito arriscado a gente dar uma opinião, emitir uma opinião em relação se vale a pena, não vale a pena, sem fazer essa avaliação do animal. Né? Normalmente, o que a gente faz é perguntar qual é a doença que o animal tem, né? Qual é o diagnóstico do animal. Então, a gente orienta que a própria recepção, né, faça isso. O pessoal de você já fez o treinamento para que possa passar uma ideia para o tutor de expectativa, vamos dizer assim, da doença, mas não para aquele animal, né? Então, às vezes, tem algumas pessoas que me perguntam assim: ah, Patrícia, célula-tronco funciona para linfoma em felinos? Porque meu gato tem linfoma e está muito mal e não está respondendo mais à quimioterapia. Esse animal a gente nem faz a consulta, porque não é um animal que a gente vai usar a célula-tronco. Então, aí a gente já consegue, para esse tutor, passar uma perspectiva. Agora, quando a gente fala nas doenças que são tratadas, né? Aí realmente é necessário passar por essa avaliação desse veterinário. E aí, uma das coisas que a gente faz nessa consulta é o alinhamento de expectativa com esse tutor, né? Porque é sempre uma pergunta comum: ah, doutora, mas tem quantos por cento de chance de responder? E aí, depois de avaliar esse animal, a gente vai alinhar isso com o tutor. Olha, é um paciente que se enquadra com todas as características para que responda muito bem ao tratamento com célula-tronco. Então, a gente está falando que a gente tem mais de 90% de chance dele responder ao tratamento com célula-tronco. Ou, olha, é um paciente que, em função da idade, em função da comorbidade, em função da gravidade da doença, a gente tem aí uma chance de 30% que ele responda à célula-tronco. Né? Então, é nesse momento que a gente faz o que a gente chama de alinhamento de expectativa, e aí esse tutor vai avaliar, entender isso, fazer as perguntas dele, né? Então, normalmente eles vêm com muitas perguntas, né? Muitos questionamentos, muitas vezes eles já estudaram alguma coisa no Google, e aí realmente a gente consegue trocar ali várias informações para que ele possa tomar a decisão dele nesse sentido, se vale ou não a pena fazer o tratamento com célula-tronco, né? Isso é uma decisão que é do tutor. Cabe a nós, veterinários, passarmos para ele todas as informações técnicas, os trabalhos científicos publicados na área, as comprovações em relação ao resultado e aonde que o animal dele se encontra dentro dessa perspectiva para que ele possa avaliar se faz sentido ou não a aplicação de célula-tronco. Perfeito. Eu vou pegar um gancho aqui. Seguidor, @carocream. Existem evidências de eficácia do tratamento para enterite eosinofílica
Para uma Então, de 2 vamos lá. anos e Para sem enterite comorbidade. eosinofílica em gatos, não. Aonde que tem todas as evidências científicas, a gente tem resultados muito positivos, é na que a gente chama doença inflamatória intestinal. Que em algum lugar essas duas doenças se encontram, que é uma inflamação crônica do intestino. Tá? Então, hoje a gente tem várias comprovações, inclusive um dos produtos autorizados por toda a Europa para tratamento de seres humanos é na doença de Crohn, que é uma doença muito semelhante a essa doença inflamatória intestinal que acontece em felinos. Né? Então, a gente tem um produto comercial, da mesma forma da nossa célula-tronco, para tratar pacientes humanos com essa doença. E aí tiveram que fazer todos os ensaios clínicos, com muitas comprovações científicas, mostrando todo esse mecanismo de ação da célula-tronco, com efeito de diminuição da inflamação, imunomodulação e como que isso melhora o funcionamento do intestino. Tá? Então, assim, nessa avaliação desse veterinário da clínica, né, nessa avaliação do veterinário nessa consulta, ele vai entender essa enterite eosinofílica, ela está em qual estágio? Qual que é o maior desafio do animal frente a essa doença? É um processo inflamatório? É um processo imunomediado? Quais são os sintomas clínicos que aquele animal está apresentando para poder entender se essa questão da diminuição do processo inflamatório, da imunomodulação, vão poder beneficiar esse paciente. Sempre lembrando que é uma doença autoimune, não tem cura, né? Então, a gente está falando do controle da doença, né? Então, de repente, aquele animal que fica bem até com o tratamento, mas quando tira o corticoide ele fica ruim, um animal que às vezes fica bem com o tratamento de uma ração específica, mas qualquer coisinha que ele come, ele acaba passando muito mal e tem que ser internado. Então, a célula-tronco pode trazer esse paciente para uma situação de mais conforto, tá? Mas tem que fazer essa avaliação mais criteriosa por esse veterinário para a gente poder entender se esse paciente especificamente poderia se beneficiar com esse foco da doença inflamatória intestinal, da imunomodulação, né? Alguém perguntou alguma coisa ali, não consegui ver ali. Não Só vi consegui que entrou achar. uma... Desculpe, e agora? Quer saber onde acha os Para quem estudos for sobre células veterinário, tronco? gente, eu não sei se a Não pessoa que está consegui ver quem perguntando é é. veterinária, não sei se é veterinário ou não. Mas, enfim, o melhor site de busca de artigos científicos hoje é chamado PubMed, tá? E aí você entra lá e aí você coloca as palavras em inglês e aí ele vai te dar os trabalhos científicos publicados. Então, esse é para buscar na internet, né? Onde que eu busco isso na internet e tal? Esse é o melhor site de busca. Mas, se vocês quiserem, é só passar para o Celso depois aí, direitinho o WhatsApp de vocês, né? O e-mail, e aí a gente pode, vocês falam qual que é o interesse da doença, qual doença que vocês gostariam de ter mais trabalhos para que vocês pudessem ler, entender melhor, e aí a gente envia para o e-mail, para o WhatsApp de vocês. É uma tutora ali, estou vendo ali, tutora. Ok, obrigado. Na realidade, essa live aqui vai ficar gravada no Reels. Então, quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode no próprio Reels ali colocar perguntas, aí a gente vai respondendo de Isso, aí acordo depois coloca o com a e-mail lá no possibilidade e Reels, passa né, para a Celso? Aí doutora no e-mail Patrícia. a gente pega o Os e-mail e manda os auxílios. trabalhos para você. Isso, perfeito. Tá. Alguém, arroba MS Pinara, perguntou sobre os Foi estudos bom em doenças gancho, porque é justamente isso que eu estava inflamatórias explicando, né? Então, para intestinal. doença inflamatória intestinal, a gente tem muito estudo, estudos muito robustos em função disso que eu comentei, desse interesse na área humana, de ter realmente algum produto já registrado, isso poder trazer benefícios bastante consistentes. Né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado nos animais é que é muito comum isso estar associado à questão do linfoma. Né? Então, a gente sempre pede para ter uma biópsia para que a gente possa alinhar essa expectativa com o tutor.
Mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes a imunidade do animal está muito baixa, tem os riscos anestésicos para fazer a biópsia intestinal, e aí é feita uma discussão com esse veterinário, né? Um alinhamento dessas questões, e aí entende-se se a célula-tronco pode ser uma opção, né? Muitas vezes a gente associa a célula-tronco com tratamento convencional, isso também é bem legal de falar, né, Celso? Assim, a gente já aprendeu muito ao longo de todos esses anos, né? Quando eu falo que o que mudou, onde está a inovação de forma substancial, é justamente nessa questão de como transformar essa biotecnologia em um produto para ser aplicado na rotina clínica, né? Com todos os desafios da rotina clínica. Então, a gente já aprendeu que tem muitas doenças em que a gente associa com algumas medicações, né, para que o animal responda de maneira mais adequada, que a gente prepara esse animal antes com alguma medicação, com alguma fluidoterapia, com alguma cirurgia, né, que tem que ser feito para que ele responda de maneira mais efetiva ao tratamento. Tá? Então, no caso da doença inflamatória intestinal, tem todas essas perguntas. O animal responde a algum tratamento? Aí ele responde ao corticoide, doutora, mas o corticoide traz uma série de efeitos colaterais. A gente já tem a biópsia, não é um linfoma. Aí, excelente resultado. Tá? Então, tem essas questões que têm que ser avaliadas para que a gente possa responder de maneira mais assertiva para esse tutor. Perfeito. É uma avaliação mais sistêmica, né? Tem que... Não é só um aspecto que é avaliado. Legal. A seguidora, @hackcampos, perguntou a eficácia dos gatinhos com felve, que nós já falamos, né? E aí eu queria que tu explicasse essa pergunta, é legal, tá? Assim, o que significa, por exemplo, a Cats Indoor tem uma unidade da Biocell aqui dentro. Então, deixa eu contar para o pessoal um pouco como é que surgiu essa questão da unidade avançada, né? A gente estava, então, já trabalhando há muitos anos com célula-tronco e com muita dificuldade nessa questão da triagem correta do paciente. Então, a gente está aqui em Brasília, né? E aí a gente recebia os exames desses pacientes aí de Porto Alegre, por exemplo, por WhatsApp de algum colega veterinário. A gente tentava avaliar ali por aquele exame se fazia sentido fazer o uso da célula-tronco. Essas células eram descongeladas aqui em Brasília, eram mandadas para Porto Alegre, aí tinha toda a questão da logística, avião, tudo dá certo, para que isso pudesse chegar no animal e trazer o benefício esperado. Então, a unidade avançada que a gente tem aí na Cats Indoor, ela possibilita, primeiro, não tem logística, a célula está aí, né? Totalmente armazenada em condições adequadas, então num botijão a menos 196 graus, onde mantém as células com toda a qualidade com que elas foram congeladas e produzidas aqui no laboratório, qualidade exigida pelo Ministério da Agricultura. E aí, o segundo ponto é muito essa questão da triagem correta desse paciente. Ou seja, a gente tem a possibilidade de capacitar a equipe, né? No caso, fizemos toda a capacitação da equipe da Cats Indoor, fizemos várias reuniões, né, Celso? Vários momentos, tem todo um treinamento online que é feito, um treinamento presencial aqui via plataformas, né, para que a gente possa estabelecer essa troca com os colegas médicos veterinários, capacitá-los para que eles possam fazer essa triagem aí na Cats Indoor. Então, hoje, como que funciona? As células estão aí na Cats Indoor, congeladas em nitrogênio líquido, com todos os equipamentos exclusivos para a preparação da célula-tronco, num ambiente exclusivo, um ambiente estéril, né, em um veterinário que recebeu uma capacitação de mais de 30 dias, aprendendo como manusear essas células, aprendendo como fazer isso de maneira adequada, e depois também com toda essa capacitação técnica da equipe para que possa fazer a correta triagem desse paciente. Possa olhar para aquele paciente com o olhar de uma pessoa que entende sobre célula-tronco, porque é diferente, né? É um medicamento biológico que tem essa ação sistêmica, então que eu preciso ter esse olhar para o todo do paciente. E isso é uma particularidade da célula-tronco. Então, a gente precisa treinar esse olhar desse veterinário
para que ele possa fazer essa triagem adequada, e aí sim é feito o alinhamento com o tutor, a decisão pela terapia celular, e as células estando aí, elas podem ser descongeladas no mesmo dia, no dia seguinte da consulta, e aí depende um pouco das agendas, né? E vão ser aplicadas nesse paciente, depois ele vai receber o acompanhamento de toda essa equipe que foi treinada para isso, né? Então, é feito todo esse acompanhamento, é feito uma investigação da questão do resultado esperado, para que a gente possa ter esse controle dos resultados, né? Que é algo que é bem importante para todos nós, né? Eu falo que a gente passa a ser uma equipe só, né? Então, toda vez que a gente abre uma unidade avançada, a gente passa a fazer parte da equipe da Cats Indoor e eles passam a fazer parte da gente. A gente trabalha em conjunto, né? Então, existe um canal que está ali 24 horas por dia para dar assistência para a equipe da Cats Indoor, para que eles possam ter toda a segurança para poder fazer a indicação correta, o acompanhamento correto do animal, e a gente ter os resultados esperados, né? Todos com o mesmo objetivo, que é proporcionar de qualidade de vida para esses animais. Perfeito. E me diz uma coisa, doutora Patrícia, para a gente estar encerrando, né? Me conta o que esperar de novidades. Celso, a biotecnologia ela é muito encantadora, né? Então, assim, a gente está sempre em busca de novas soluções que possam ainda trazer mais contribuição para o médico veterinário. Então, a gente tem essa questão da expansão do número de doenças que podem ser tratadas. Então, a gente falou um pouquinho de linfoma, essa é a nossa expectativa. Então, tem um projetinho acontecendo para que a gente possa ter esse protocolo para, se tudo der certo, em pouco tempo, em breve, a gente ter essa possibilidade de tratar, que é um grande desafio para o veterinário, para o tutor, né, quando esses animais são acometidos pelo linfoma. Então, a extensão dessa possibilidade de número de ações, né, das doenças que podem ser tratadas, e também o desenvolvimento de alguns medicamentos a partir da célula-tronco, ou seja, de pensar em alguns medicamentos que a gente vai estar em breve aí apresentando para o mercado, que é fruto dessa célula-tronco, que funciona como um bioreator e que pode modificar muito o curso das doenças, né? Então, espero que a gente volte aí em breve contando todas essas novidades para os seguidores de vocês. Então, ótimo, estão chegando novidades, né? Sempre bom, né? Inovação. E, enfim, ó, não sei quem está chamando ali, a doutora Marília, tudo pela melhora da qualidade de vida dos nossos bigodinhos. A doutora Marília faz as consultas aqui de células-tronco, especialista, ela e a doutora Roberta Zander, Marília Sequim. Então, quem tiver interesse e quer avaliar a possibilidade de fazer o tratamento com células-tronco para trazer mais qualidade de vida para o seu gatinho, é só entrar em contato aí pelos nossos canais aí. Já está colhendo ótimos resultados, né? Um prazer a gente tem alguns pacientes tratados aí na Cats Indoor, começamos há pouco tempo e já estamos colhendo frutos positivos da utilização da célula-tronco, trazendo essa melhoria para os animais. Então, a ideia é que a gente possa expandir, né, fazer essa corrente de que os tutores saibam da tecnologia, busquem pela tecnologia, para que realmente a gente não tenha muitas vezes o que a gente escuta, né, Celso, do nosso colega veterinário, que é muito frustrante para todos nós que trabalhamos em busca da vida, né? Tem uma seguidora falando assim, o cenário mais lindo dessa questão da busca realmente pela vida, né, do animal, e que o que a gente espera é que a gente não tenha mais tutores que vêm com aquela palavra de que o meu veterinário disse que não tem nada para ser feito. Então, sempre existe algo a ser feito, né? A gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso, mais humano, nesse entendimento que não necessariamente a gente consegue a cura, mas que melhorar a qualidade de vida desse animal faz toda uma diferença em toda a família envolvida, né? Então, é muito sofrido para a gente, eu como tutora, eu como médica veterinária, a gente vê um animal que está ali com a gente já há 15 anos, que faz parte da nossa família, de repente com uma doença crônica, como a doença renal, e que, infelizmente, às vezes ainda é muito comum do outro colega virar e falar assim, agora eu não posso fazer mais nada.
poxa, vamos pensar em fazer antes, vamos pensar em todas as possibilidades, né? Exatamente. Questão preventiva, o que que a gente pode fazer, né, para doutora? que essa doença Preventivo, progrida medicina melhor, preventiva. para que esse animal sofra menos com a doença. A gente tem que lembrar que muitas questões, a gente hoje, a medicina veterinária, ela está muito próxima da medicina humana, né? A gente tem grande parte das biotecnologias, inclusive a célula-tronco, ela está aqui disponível para os animais, né? Mas a gente tem a dificuldade da gente ter um paciente pediátrico, um paciente de repente pequeno, que não dá para ficar fazendo hemodiálise, assim como o ser humano que fica na hemodiálise numa fila de um transplante renal. Então, é uma realidade diferente. Né? A gente, mas é melhor fazer um transplante? Isso não é ainda uma realidade para a medicina veterinária. Dificilmente vai ser, por algumas questões éticas, algumas questões técnicas envolvidas. Então, que a gente tem que buscar, de fato, alternativas para que esse animal conviva melhor com as doenças. Né? É óbvio que o nosso objetivo, no caso da felve, por exemplo, é que se descubra a cura, né? É que se descubra uma forma desse vírus ser eliminado. É o que todos querem, né? Claro. Que a gente mais sonha é ver um dia que vai chegar um medicamento que vai curar esse animal, vai eliminar esse vírus. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem muita coisa para ser feita por esse paciente. Sabe, a gente já teve vários. Tem um gatinho que foi muito emblemático para a gente, que ela viveu mais de 4 anos depois de chegar para a gente com indicação de eutanásia, né? Porque o veterinário falou que não podia mais fazer transfusão, que não tinha jeito, que não ia fazer mais transfusão, porque já estava muito arriscado, que não adiantava mais. A tutora não aceitou essa postura, né? Ela buscou na internet, quis buscar, e o animal viveu mais 4 anos com ela. Então, quer dizer, poxa, você muda completamente o curso da doença, né? Nós não conseguimos curar aquele animal, mas, poxa, nós demos a possibilidade daquela família conviver mais 4 anos com o animal. Né? Então, eu acho que é esse pensamento, é isso que a gente busca nessas lives, nessas parcerias com pessoas tão comprometidas como toda a equipe da Cats Indoor. Né? Então, desde que a gente começou a conversar, né, Celso, sempre foi uma conversa muito franca, muito aberta, com objetivos muito alinhados, nesse sentido de fazer a diferença na medicina veterinária, né? No sentido de trazer realmente algo diferenciado para o mercado, um atendimento especializado, que a gente sabe que os felinos não são iguais aos cães, tem particularidades muito importantes, tem manejo muito diferente, né? Então, é um privilégio para a gente ter a Biocel dentro da Cats Indoor e saber que a gente está tão bem representado com a equipe de vocês. E nós, da mesma forma, Patrícia, a gente fica agradecida a todo o suporte e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E já aproveito para te agradecer muito aí a tua disponibilidade em estar aqui com a gente. Né? Com certeza nós vamos fazer outras rodadas aí, tá? E eu vou também agradecer a todo mundo que ficou assistindo, fez perguntas. Enfim, isso vai ficar gravado no Reels e também vai para o nosso canal do YouTube lá, tá? Então, já vai lá, Você está entendendo tudo. aperta o sininho, eu sou blogueiro agora, então aperta o sininho, dá o like e se inscreve no canal lá do YouTube também, que vai ter bastante coisa bacana aí rodando, né? Afinal, nas minhas horas vagas, Muito bom. Eu sou repórter Ótimo. dos gatos. Obrigada mais uma vez, pessoal. Tá bem? A gente aguarda aí as respostas, Então, tá. as perguntas, vai ser um prazer encerrar responder por vocês. aqui. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.